Vamos para a terceira participação da tarde. Wilton. Eu acho que o Wilton foi a primeira pessoa que eu vi hoje, né, Wilton? O Wilton. Mas é do Pernambuco, mas é da cidade Paulista. Correto? Sim. Paulista, no Pernambuco. O Wilton, ele trabalha na Unesca, União Espírita Kardecista de Miroeira. Ele parte online, ele faz palestras presenciais, virtuais, é um trabalhador e divulgador da doutrina espírita. Participa de caravanas espíritas unidas ao interior de Pernambuco. Também tem um canal de Instagram, onde todas as manhãs, às 6 horas, ele faz o nosso Bom Dia com Jesus. Instagram, Wilton Martins José sem acento. Isso. Quem quiser, então, o Wilton, com N, Martins José sem acento. Com vocês, o Wilton. Brilhe a vossa luz. Obrigado. Boa tarde com Jesus. Aí eu vou fazer essa pergunta, né, que dói, mas tem que fazer, né? Vocês estão dormindo, estão acordados, estão desencarnados? Eu sei que o almoço estava delicioso, gente. O almoço, a nossa irmã lá, perfeição, né? E até eu filmei o almoço e todo mundo disse o quê? Vocês estão desencarnadas, gente? Vocês falaram o quê? Que eu filmei. Tava uma delícia. Quem foi que fez? Foi eu, não foi? Mas eu estava mentindo, gente. Mas eu quero saudar a paz de Jesus, para que a mesma possa nos envolver, aquecer nossas almas e iluminar nossos espíritos. Mas eu queria acordar vocês. Vamos de novo. Boa tarde com Jesus. Obrigado. Ó, só lá de cá que eu vi que falou de Jesus, gente. Vamos de novo. Boa tarde com Jesus. Não fica melhor com Jesus, né? E quando a gente falou desse tema aí, né? Eu me sinto tão pequenininho para falar de um tema chamado Brilhe a Vossa Luz, mas quando eu conheci a doutrina espírita com 22 anos, um jovem bonito, forte, elegante, né? E ali eu pensava assim, que eu realmente tinha uma luz. Mas quando eu conheci a doutrina espírita, ela me mostrou que eu estava na escuridão do meu orgulho, do meu egoísmo, da vaidade. E quando Davi falava da boa vontade, eu escutei alguém falar na tribuna que para nós evoluirmos, para crescermos, só precisa da boa vontade. E eu tenho uma boa vontade. Eu, na minha alma, tenho essa energia, precisa ser trabalhada, educada, evangelizada, espiritualizada. E quando o nosso Mestre Jesus, né, nesse tema, aí eu coloquei aqui, ó, veja que interessante, né? Primeiramente, nós chegamos, né, desde quarta-feira estamos aqui, né, Amário Brito, Silvia, Ana, nós chegamos em Luiz Antônio, nesse primeiro simpósio que eu estava dizendo, a Vera e a Soraya, deve ser o primeiro e a gente já deve organizar para o segundo. O que é que vocês acham? Gente, hoje pela manhã, eu estava subindo essa rampa aqui, a energia parecia que queria que eu voasse. Que energia maravilhosa está aqui. Vocês estão sentindo, gente? E o nosso Mestre Jesus disse, quando tivesse reunido as pessoas, quem estaria presente? Ninguém sabe dessa mensagem, não, gente. Vocês não foram para a área de evangelização, não? Quando Jesus disse, quando tivesse reunido em meu nome, quem estaria com a gente? Então eu tenho a certeza, a convicção que Ele está conosco. Porque Jesus é uma luz, como Ele disse, né? Eu sou a luz do mundo. E cada um de nós precisamos seguir esses passos luminosos, que não é fácil, mas quando Jesus passa, Ele deixa um raio de amor e de fraternidade. E quando Ele passa, incentiva as nossas almas a também brilhar.
E quando eu descobri que eu sou um espírito eterno, filho de Deus, fazendo parte dessa grandeza do universo, olhe, que eu olhei assim para mim, e algumas irmãs que estavam lá atrás, que eu disse que eu sou bonito, vocês sorriam, não foi, gente? Mas eu perguntei a ela, por que eu sou bonito? Alguém pode me dizer? Só a Ana que disse na palestra lá no porque eu me amo. E quando a gente se ama, a gente se valoriza, a gente se respeita. Né? Não é esse amor de vaidade, mas o amor de aceitar como você é. Pequenininho, mas eu tenho a certeza que Jesus olhou para mim e disse para mim, não sei para vocês, brilhe a vossa luz. Vocês já escutaram isso para Jesus falando com vocês? Ninguém, meus irmãos, minhas irmãs. Vocês escutaram ou não, gente? Só uma pessoa está encarnada, o resto realmente é aquele negócio está sério, viu? Gente, a gente precisa entender que somos luzes. Não estamos ainda espírito perfeito, mas um dia nós vamos alcançar. Um dia a gente vai alcançar essa plenitude tão maravilhosa que a gente vai brilhar de uma maneira que a gente vai irradiar luzes. E quando eu começo a brilhar essa luz, uma das coisas mais importantes, que é simples, eu vou pedir a vocês. Posso pedir a vocês uma dinâmica, gente? Para que eu possa ver daqui vocês brilhar a luz, eu quero de vocês um sorriso. Que dificuldade para dar um sorriso, né, gente? Gente, um sorriso é uma luz que clareia as pessoas que estão tristes, cabisbaixa. Quando a gente sorri, a gente espargia uma luzes de amor. E interessante que essa risada, que muitas vezes a gente confunde, a risada é um desequilíbrio emocional. O sorriso é a paz de espírito. Porque muitas vezes a gente sorri até de nós mesmos. Então é um desequilíbrio. Não é? Mas o sorriso é simplesmente você expandir uma luz através dos seus lábios. E quando a gente dá esse sorriso, o que é que acontece? Esses músculos que estão aqui, eles geram saúde. As pessoas que são tristes, que não sorriem, elas têm doenças. E as pessoas que são doentes e sorriem, elas são felizes. Porque já foi falado aqui de resignação, de coragem, de fé, de vontade. De esse alto amor. Hoje, com 57 anos, eu sei que eu sou uma luz. Pequenininha. Lembra do vagalume? Mas aquela do vagalume é dele. A luz é minha. E essa luz eu preciso que ela possa brilhar cada vez mais. E quando a gente começa a brilhar a nossa luz, principalmente aonde? Qual é o lugar mais importante para você, para mim, a gente brilhar? Alguém pode me dizer? Vocês estão desencarnados, gente? O negócio está sério aqui. É em nosso lar. É fácil a gente brilhar no nosso lar? Com os conflitos que nós temos da nossa personalidade, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, reencarnações passadas, trazendo espíritos que não são afins da nossa alma, espírito totalmente contrário, e Emmanuel disse que a gente não somos famílias, somos parentes. Porque a gente briga, arenga, discute, faz tantas coisas. Mas quando um lar, e aí vem a diferença, existe o lar e a casa. A casa é belíssima, mas não é um lar de união, de fraternidade. Mas quando essa casa tem um lar, ela tem uma luz e tem saúde. E principalmente, algo que eu vou perguntar a vocês, todo mundo aqui é espírita, gente? Assumam, gente, tem vergonha não. Mas vamos dizer, se a gente não é espírita, é católico, é protestante, é qualquer religião, ou nenhuma, quem aqui acende a luz do evangelho no lar? Pode levantar a mão, gente, não tem vergonha não. Quando a gente acende essa luz do evangelho no lar, quem a gente convida a fazer a oração, ao estudo, a reflexão e depois a prece, um livro ali. Quem está conosco, gente? Já diz, né? É Jesus no nosso lar. E muitas casas espíritas, muitos templos religiosos, além de fazer o evangelho no lar, que é uma luz que brilha, tem muitas casas que têm mensageiros no lar. Olha para aí, gente. Que são grupos que se reúnem, 2, 3 pessoas, que vai na casa dos seus irmãos, independendo de religião. O nosso Unesca tem uns grupos lá
que desde que eu estou lá há 30 anos, que esses grupos vão lá, independente se é espírita ou não. Basta simplesmente convidar. E quando a gente convida a esse grupo do Evangelho no lar, nós estamos colocando luzes em nossos lares. E é muito importante essa luz chamada Jesus, né? Porque ele falou lá atrás, ele era a luz do mundo. Mas olhou para cada um de nós e disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele olhou para cada um de nós e falou isso. E por que a gente não acende ainda essa luz? Pelo estado de perfeição que nós estamos? Pela nossa ignorância? Ou pela a vontade de não querer se melhorar? Porque a zona de conforto, do vício, dos prazeres, é mais cômodo para a gente. E mais que a gente se distancie de Jesus, aonde a gente está? Na escuridão ou na luz? O que é que vocês acham, meus irmãos? Vou falar de novo, vocês estão encarnados ou desencarnados? Quando a gente se afasta de Jesus, a gente está na escuridão ou está na luz? E quando a gente está na escuridão, o que é que acontece, gente? Dores, decepções, angústias, depressões, ansiedade, pânico, medo, fobia. Por isso que Jesus disse uma coisa interessante, para acender nossas luzes, e a cada manhã eu gosto de me acordar sorridente e feliz. Como eu estou ainda imperfeito, o que é que acontece? Muitas de manhã eu me acordo triste da vida. E eu fico pensando assim, de 4h40, 5 horas, 6 horas eu tenho que fazer o bom dia com Jesus. E esse bom dia com Jesus eu tenho que orar por alguém, tenho que fazer uma reflexão do Evangelho e passar para aqueles irmãos. Será que eu triste, cabisbaixo, sem fé, sem confiança, o que eu vou passar para meus irmãos? E eu digo assim, Jesus, me perdoa. E perdoa os irmãos que vão me escutar na condição que eu estou. E aí eu começo a escutar Jesus dizer, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei repouso para a tua alma e paz para teu espírito. Essa mensagem me dá uma força tão grande, e parece que aquela energia que do cansaço, sei da minha decepção, do meu orgulho, sei de qualquer coisa, que eu não me acordei de bem-estar, ela me anima. Mas ele disse o quê? Vinde a mim, eu preciso a Jesus. E aí eu abro o Evangelho, começo a ler em voz alta para mim e dizer, vamos embora. E aí eu me lembro de Jesus, para que a gente possa brilhar essa luz, a gente tem que pegar na charrua e no arado, e não olhar para quem? Para trás. Não olhar minhas imperfeições e os meus erros, porque as imperfeições e os erros são escuridões. São aprendizado de lições profundas, mas não fique preso. Porque quando nós ficamos presos no passado, a gente traumatiza a nossa consciência, o nosso perispírito, nosso espírito. O que é que acontece? Depressão. A depressão é boa, gente? É uma escuridão? E a gente precisa de qual remédio para sair da depressão, da ansiedade, do pânico? Acender o quê? A luz. E essa luz está aonde, gente? Meus irmãos e minhas irmãs, dentro da gente. Quando Deus me criou, eu não sei vocês, Ele me criou bonito como eu sou, concorda? Perfeito, com as suas essências, com os seus atributos e as suas qualidades. E quando eu conheci o doutrina espírita, eu ficava perguntando, aonde está essas virtudes, essas qualidades? Aonde? Latente, dentro da gente. E precisa o quê? Desenvolver, amadurecer, crescer. Vocês podem colocar a mãozinha assim? Qualquer mão, direita ou esquerda. Pode ser? Eu vou colocar na mão de vocês uma semente. Vocês podem fechar essa semente? Fecha assim. Essa semente aí é uma luz. O que você vai fazer com essa semente? Sufocá-la na sua mão? Abafá-la com a sua imperfeição? Ou você vai pegar essa semente, enterrar numa terra fértil, aguar, adubar e ali tratar ela com amor. E esse adubo é o quê? Vocês podem abrir a mão, viu, gente? Era só para... Mas vocês estão com ela.
E daqui a alguns anos, quando a gente voltar aqui, eu quero ver como é que está essa semente. Se ela cresceu, se ela brotou, se ela deu alimento para nossas almas. Então, essa semente, a gente precisa adubar ela. E como é que a gente aduba a nossa semente? Eu mesmo estou buscando estudar o Evangelho de Jesus. E não é fácil estudar o Evangelho de Jesus. Porque, meus irmãos, é cada pancada na cabeça. Perdoai, não o quê? 7 vezes. Eu não acredito que vocês não sabem essa frase de Jesus. Jesus, perdoa, ele não sabe o que faz. Jesus disse assim, perdoai, não só 7 vezes, mas... E é por dia, viu, gente? Não é numa encarnação, não. A gente se... já perdoei, já, não sei. É por dia. E quem é a primeira pessoa que a gente tem que perdoar? Nós mesmos. Quem é a primeira pessoa que a gente tem que amar? Porque as pessoas dizem, Deus, Jesus, como é que eu posso amar se eu não tenho esse amor? E o amor é uma luz. O amor é uma luz tão grande, tão divina, que é um sol que sai e jorra luzes para as pessoas. Quando você é uma luz, aonde você estiver, você vai brilhar. O mundo, ele é pequeno, né? Quando a gente encontra pessoas tão longe de cidades, quando, rapaz, o mundo é tão pequeno, encontrei vocês aqui. Vocês já falaram isso já? Aí eu pergunto a vocês, o mundo é pequeno ou as pessoas são grandes? O que é que vocês acham? O mundo é pequeno ou as pessoas são grandes? Jesus, ele é pequeno ou ele é grande? O mundo é a mesma formação, ela vai evoluir, mas é o mesmo tamanho. Mas as pessoas que são grandes, elas brilharam. E quando elas brilharam mesmo, a gente fala sempre delas. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, não é assim? Porque elas brilharam na mensagem de consolação e de luz. E eles são consoladores, gente? São ou não? Nós somos consoladores? Somos. Ainda atrasado, engateando, rebelde, na escuridão, mas um dia, eu vou ser um dia um consolador. Olha para aí, gente. E eu estou lutando muito isso. Um dia, eu quero conhecer essa luz chamada Jesus. E vocês? Pai, perdoa, teve uns que não falaram. Eu quero conhecer Jesus, essa luz. E vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Só que, para eu conhecer Jesus, eu tenho uma ponte. E muitas vezes essa ponte, ela é escura. Ela tem barreira. Essa ponte tem orgulho, tem vaidade. Olha, meus irmãos, é tantas coisas, mas eu preciso ultrapassar essa ponte. E não pisar nessa ponte, ultrapassar essa ponte. Quem é essa ponte que leva ao nosso Mestre Jesus? Alguém pode me ajudar? Nosso próximo. Jesus disse uma mensagem que tocou as nossas almas. Amar a Deus sobre todas e o próximo. Então, para que eu possa amar Jesus, buscar essa ponte, conhecer esse ser maravilhoso divino, eu tenho que amar vocês. É fácil, gente? É fácil amar vocês. Porque desde quarta-feira que eu cheguei aqui, eu já aumentei 3 quilos, gente. Era para eu perder 8 quilos. Mas por que eu aumentei 3 quilos? Por amor a vocês. Pode uma coisa dessa? Então, quando a gente ama, a gente agrada as pessoas. Não é verdade, gente? A gente sempre quer dar algo mais às pessoas. E a gente, por amar as pessoas, vai o quê? Aí depois a gente tem que caminhar e ir para o médico, olha, mas era 8 quilos, mais 3 e agora, gente? Então a gente assim, mas eu sei que tudo que eu me alimentei aqui em Luiz Antônio e Ribeirão foi com fluido de amor. Não faz mal. Falaram de manhã, não foi? Falaram de manhã. Eu fiquei feliz, né? Então, assim, quando a gente realmente ama com esse amor, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, a gente começa a ver as pessoas diferentes.
Olha uma coisa bonita que eu aprendi com Jesus. Jesus olha para cada um de nós, e ele não vê as nossas imperfeições. Isso é fantástico, gente. Jesus andava com seus discípulos e em meio ao caminho tinha um animal. Já estava lá e os seus discípulos, mestre, não vamos passar por aqui, porque olha para ali que coisa feia. E Jesus, olhando para aquele animal, descobriu algo tão maravilhoso, divino. Mas veja que belos dentes. Que era o que, gente? O sorriso. Estava lá o animal morto, mas estava sorridente. Então, Jesus, ele não vê a nossa imperfeição. Ele vê a luz de cada um de nós e ele quer espargir essa luz. Ele quer convidar a gente a espargir. Mas, muitas vezes, a gente precisa passar pelo burilamento da dor, do sofrimento, né, que é doloroso. Nós temos 3 caminhos para chegar a Jesus: a dor, o amor e a força. Eu e vocês estamos escolhendo qual? O negócio foi tão sério que todo mundo desencarnou antes do tempo. A dor, esse é o maior convite, né, gente? A força, quando a gente perde o ente querido, faz a mudança de comportamento, perde alguma coisa. Infelizmente, o nosso planeta, ninguém está no estágio de ir a Jesus pelo amor. Estamos gateando ainda, mas um dia a gente vai alcançar. Olha que estamos no planeta de transição planetária. Isso é bonito, gente. Estamos reformando a nossa casa, mas para reformar uma casa tem que quebrar muitas coisas. Quem aqui já reformou uma casa? Morando dentro. É bom, gente? Mas depois que termina, fica o esplendor da luz. E cada um de nós somos trabalhadores dessa vinha e precisamos acender nossa luz. Para que eu e você possamos dizer, né, obrigado, Jesus, pela luz do teu evangelho. Quando a gente lê uma mensagem, e muitas vezes a gente lê uma mensagem belíssima, né? Quem é que você pensa quando você lê uma mensagem? Quem é, gente? Na minha esposa, no meu esposo, no meu marido, no meu vizinho que é chato, no meu chefe. Não é assim ou não, gente? Vamos ser sinceros? Mas quem está lendo? E por que a gente reflete para outra pessoa? Porque a gente não está com essa luz acesa para que quando a gente pegar uma mensagem, a gente chegar a dizer assim a Jesus: Jesus, vós mandasse essa mensagem para mim. Me dá discernimento para que eu possa ter compreensão dessa mensagem, levar ela para a sabedoria e ter a coragem de fazer o quê, gente? De colocar em desenvolver isso. E quando a gente esclarece com essa doutrina maravilhosa, que Jesus disse uma mensagem que realmente acende a nossa luz, conhecerei a verdade. Jesus perdoa mais uma vez. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece essa verdade, que nós somos luzes, e quando eu disse a vocês que eu era filho de Deus, eu não sei vocês, né, que cada um acha que não é, eu também aprendi com o irmão Luiz que eu sou irmão das estrelas. E vocês são irmão das estrelas? Ninguém, gente. Vocês estão com sono, né? A comida estava gostosa. Aí, quando a gente almoça e a gente dá sono quando a gente termina de almoçar, esse alimento vai para o instinto do ser humano, da personalidade, que vai matar a gente. Por isso que a gente precisa se alimentar para se fortalecer e não para morrer como um animal. Por isso que a gente muitas vezes não deve comer tanto para depois perder a oportunidade de luz. Diz os amigos que a gente tem que se alimentar de manhã como um rei, à tarde como um príncipe e à noite como um mendigo. Nós fazemos isso? Aí está o ronco lá pesado, está lá os pesadelos, porque o corpo que precisa trabalhar não tem luz. Está na escuridão do instinto, gente. E principalmente quando a gente chega nesse ambiente aqui,
está em harmonia, em paz. Nosso instinto dorme. Mas se eu e vocês estivermos na luz, a gente está na mesma vibração. E se cada um de nós estamos aqui, a gente pegar essa energia, acender essa luz, quando terminar esse evento aqui, gente, a gente vai soltar fogo de alegria. Porque abastecemos a nossa alma dessa energia de amor e de luz. Mas quem quiser dormir, pode dormir, viu, gente? Mas vai perder. Daqui a pouco está o nosso irmão Arthur Valadares, que está ali, a alma bonita. Gente, essa criatura fala do evangelho de uma maneira que eu fico assim, meu Deus, um dia eu chego lá. Né? Mas é o conteúdo, gente. E muitas pessoas, mas irmão, não fala isso não, porque vai levar à vaidade. A vaidade, gente, quem é orgulhoso. As coisas bonitas e belas, a gente precisa valorizar. Jesus disse algo nesse brilha a vossa luz assim: não coloquei a candeia debaixo, mas aonde? Quem é espírita aqui, que assume ser espírita, no trabalho, no lar, quem anda com mensagem para distribuir às pessoas? Quem tem essa coragem? Olha aí, Felipe, parabéns, Felipe. Quem tem essa coragem, gente, de aonde chegar e dizer, eu sou espírita? Ah, não, irmão Wilton, faz 30 anos que eu sou espírita, ainda estou engateando. Aí eu fico pensando assim, Jesus, quando eu era criança, que eu nasci, eu engateei mais ou menos até uns 3 meses. Tem pessoas que estão com 30 anos, gente. Tem alguma coisa errada. E isso não é humildade, é não querer assumir a luz que é. A gente precisa assumir. E quando Jesus coloca, não coloquei a candeia abaixo do orqueiro, mas acima, a gente precisa brilhar. E a nossa doutrina, através do complemento de Jesus, a gente precisa colocar em todos os lugares, no lugar mais alto, porque o sol, ele só brilha quando está lá em cima. Quando ele vai baixando, ele vai descendo o quê? A sua intensidade, não é, Davi? Ontem mesmo a gente viu ali perto da casa de Soraya, que sol maravilhoso, gente. Só não é mais bonito do que o de Pernambuco, gente. Mas é lindo. Então a gente precisa colocar essa doutrina aonde ela merece. Quando eu disse a vocês assim que eu me amo, né? E esse amor que eu tenho por mim hoje me valoriza, me dá uma autoestima tão grande para que eu não possa permitir às pessoas que façam o que ela quer fazer comigo. E muitas vezes a gente não se ama e a gente se veste ou faz algo para as pessoas e não para agradar a gente. Eu vim aqui de sandália, gente. Minha esposa assim, não. Mas eu gosto de me ficar à vontade, porque é a sandália que vocês vão me ver, gente. É isso? Ou não? Olhe. Tem pessoas, mas rapaz, o palestrante está lá de sandálias. E Jesus andava de quê, gente? Como é que a gente vai aprender a humildade de Jesus? Mas como a gente está aqui, eu agradeço a ela, porque ela cuida, né? Há 35 anos que eu sou casada com essa criatura, gente. E eu agradeço, porque quando eu conheci, com 22 anos no espírita, eu me casei com a doutrina e casei com Rinalda. Foi um casamento que me ajudou a ser hoje, com 57 anos, um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor. Melhor, viu, gente? Ainda está difícil para chegar à perfeição. Mas hoje eu sei que eu não sou mais aquela ignorância que vivia na escuridão. E falar na escuridão, para que possa brilhar a luz, alguém aqui conheceu Saulo de Tarso? Ninguém, gente. Paulo Estevão, alguém já leu esse livro? Quando eu li esse livro, eu era a cara de Saulo de Tarso. Jesus Cristo, só não fazia aquele negócio tudinho, mas o orgulho estava lá. Mas interessante que a gente vai lendo a mensagem e Saulo estava na escuridão do seu fanatismo, de tudo isso, mas quando ele encontra aquela luz, interessante que diz que quando Jesus viu a luz, ele cegou. Não é assim que é a história? Ou não? Pergunta a vocês, a luz cega alguém, gente? O que cega é a escuridão. O que cegou Saulo de Tarso?
a escama do seu orgulho, do seu ódio, da sua raiva. A luz não cega. E olha que ele teve uma condição, antes de Jesus chegar, alguns espíritos de luz já chegaram para ele. Ele já começou a ver alguma coisa ali. Porque ele não ia aguentar aquela claridade profunda da luz. Não é porque Jesus cegou Paulo, é porque Saulo estava há muito tempo na escuridão. Quantas vezes nós estamos na escuridão? E quando a luz chega, ela faz o quê? Ofusca nossos olhos. E a gente fecha. Mas sabe o que é mais bonito? É que ele começou a ver isso e disse, perdoa, Senhor, eu não sabia que era assim. Somos crianças que gostam de brincar na escuridão, gente. Aí ele pega aquela mensagem toda, vai para Ananias, começa a estudar o quê? Os pergaminhos, o seu evangelho. E cada leitura que ele lia, o que acontecia com Saulo? Alguém pode me ajudar? Ele acendia a luz da sua inteligência para levar para a sabedoria. E quando ele bebeu mais de um ano, ali do evangelho, Saulo de Társio olhou para ele e disse, eu não quero mais ser a escuridão de Saulo. Quero fazer uma reforma. Trocou até o nome para Paulo de Társio. E quando a gente começa a estudar Paulo Estevão, e a gente começa a analisar que a gente pode mudar. Basta a gente o quê? Querer. Jesus disse algumas palavras que é exemplo para a gente, para todos nós, para que a gente possa sair dessa escuridão. Bate a porta. Vocês não estudam o evangelho, né, gente? Bate a porta e o quê, gente? Busca aí. Olha para aí. Eu preciso ir buscar. Porque se eu não for buscar, eu não vou acender essa luz. E uma das coisas que eu gosto de falar muito, quando eu gosto de falar, não sou palestrante, gente, mas eu gosto de conversar do Evangelho de Jesus. E eu queria fazer uma frase com vocês e perguntar a vocês se essa frase ela vai doer, E eu queria que vocês falassem comigo, pode ser? Desencarnou todo mundo? Vamos lá? Posso falar? É simples, mas vai doer. Eu me amo. Tá vendo que doeu? E teve gente que não falou? E meu anjo de guarda disse o seguinte, quem não falar vai puxar o pé de noite. Vamos lá de novo. Eu me amo e amo vocês com Jesus. Essa frase doeu? Tem certeza? Absoluta? Tarefa de casa, tá certo, gente? A gente tá aqui perto de uma escola, Ninguém vai responder nada agora. Quantas vezes vocês falaram isso hoje para vocês? Hoje, olhar no espelho assim, Wilton, tu é um gado. Eu te amo. Tu é importante para mim. Hoje, para você. Porque se a gente olha no espelho e vê só a escuridão da personalidade, cabelo, barba, bigode, roupa, tá na matéria. Totalmente escuro. Não consegue ver a essência do que você é. Muitas vezes as pessoas não conseguem olhar nos olhos no espelho, se assusta com a escuridão da imperfeição. Não consegue olhar a luz dentro de si. Quantas vezes hoje vocês falaram para a esposa, para o esposo, para o filho, que ama ele? Essa semana, esse mês, esse ano. Se vocês falam isso, vocês estão brilhando a luz e não dói. Mas se vocês não falam, o que é que dói? Renato, o nome dele? Renato, eu lhe amo. Também? Que bom. Arthur Valadares, eu lhe amo. Veja, é doloroso falar essa palavra, gente. Quantas vezes hoje, aqui, vocês falaram isso? Vamos fazer um teste aí para ver? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, eu lhe amo. Olhando no olho dele, viu? Olha no olho dele. Eu lhe amo. Arthur, por gentileza, olhe para minha esposa, que está aí atrás de você, olha, diga a ela que ama. Gente, vocês gostaram disso? Não é bom? E por que a gente não fala, gente? Ah, porque você não me ama de verdade. E tu conhece o sentimento das pessoas?
Deixe as pessoas falarem que te ama do jeito dela, porque cada um ama da sua maneira, do seu aprendizado. Jesus pediu para a gente amar, e não só amar nossos familiares. Ele deu um teste para ver onde é que estava a nossa luz no esplendor da paz, quando ele disse assim: amai vossos inimigos. E aí? Quem aqui tem coragem de amar os inimigos? Irmão Wilton, não consigo nem me amar? Por quê? Porque não acende essa luz. Que Deus possa nos fortalecer, que Jesus possa nos aquecer. Agradecer como Davi agradecia há quase 5 anos na pandemia, que a gente fez com Davi, Carlinha está ali. Gente, eu estou conhecendo pessoas que a gente só conhecia nas lives. E as pessoas fazem, virtual não serve, serve. Virtual, gente, terminou já? Falta 5. Virtual serve, virtual é pessoas vivas. São pessoas que estão distantes, mas são real. Quando, na pandemia, a gente fazia as lives todas as noites, de 8 até 10 horas, 11 horas, meia-noite. E aí as pessoas pedindo, e a gente conhecendo várias pessoas. Mas a pandemia trouxe uma dor muito forte. A ciência perdida, né? Lá no Nordeste a gente chama assim, né? Se a ciência estiver perdida, a gente está lascado. Perdeu, gente, a ciência, que a ciência é uma luz, não dos homens, mas com Jesus. Né? E eu saía de casa triste, cabisbaixo. Saía sem aquela energia de alegria. Eu disse, meu anjo de guarda, me ajuda, que eu não quero sair assim. Com medo de chegar lá e trazer algo para cá. E aí ele disse assim, se acorde mais cedo, olha, me acorde 5 horas. Se acorde mais cedo, faça uma prece, faça uma leitura do Evangelho e saia. E aí quando eu abri o Evangelho para fazer isso, eu me lembrei. Eu, espírita, há 30 anos, estava naquela condição. Analisa quantas pessoas que não têm a luz do Evangelho de Jesus. Eu fiz, eu vou deixar gravado na live, deixar lá, né? Quem quiser depois, 6 horas da manhã, quem aqui acordar? Quando eu abro a live, começam as pessoas a chegar. Era só uma prece, era só um estudo. E as pessoas pedindo orações. E o que é orações, gente? É luz ou não é? E quando eu e você estiver sofrendo, doloroso na alma, acenda a luz da oração. Ela vai espargir luz e vai trazer luz. E aí a gente começou a fazer esse bom dia com Jesus, que é todas as 6 horas. Então a gente está com 5 anos e quase 3 meses, todas as manhãs, todos os dias. E quando nós saímos mais cedo para nossas missões, aí eu faço de 4 horas da manhã. Quando eu penso que eu estou sozinho na live, começa a chegar os irmãos. Então, como é importante a gente começar o dia onde, gente? Vocês podem ler aqui a mensagem aqui atrás? Isso é uma mensagem de Emmanuel, que o Voz de Caridade fez uma música. Comece o dia na luz da oração, que o amor de Deus está conosco. Permanece em nossas almas, ilumina nossos espíritos. Quando a gente começar a acender essa luz, vamos brilhar, nossos irmãos, como que? Umas estrelas, através dos olhos, através dos lábios, falando, proclamando, exclamando o amor de Jesus. Através de nossas